Eu já vi muito profissional grande do offline quebrar a cara quando vem pro digital. E não é porque não tem conteúdo, não é porque não tem autoridade real. É por cair em uma armadilha que pouca gente enxerga e quase ninguém tem coragem de falar. Se você não me conhece, eu sou a Ana Lago, tô aqui no digital desde 2016. Eu venho do mundo corporativo, eu sou originalmente advogada de fusões e aquisições, trabalhava na Faria Lima e fiz uma transição de carreira pro digital. Já desempenhei todos os papéis por aqui, já fui coprodutora, já tive agência de lançamento, já fui mais de uma vez expert na frente das câmeras. E tem algumas situações que me marcaram nessa jornada. Uma tem a ver com o tema desse vídeo. Teve uma cena que eu nunca esqueci. Eu estava em uma mentoria e naquela mentoria eles dividiam os participantes por níveis de faturamento. É aquelas mentorias que tem centenas de participantes. E aí tinha os iniciantes, tinha os mais avançados, e tinha momentos em que os grupos estavam separados, e tinha momentos em que os grupos interagiam. Um desses momentos em que os grupos interagiam, eu tava em uma roda. Tava com uma taça de vinho na mão, conversando, trocando ideia. Eu, naquele momento, tava já no grupo que faturava múltiplos 7 dígitos. E no meio da roda, tinha um iniciante que ainda não tinha feito nenhum lançamento. Vamos chamar ele de João. O João, ele tinha uma postura muito diferente de outros iniciantes. Geralmente tinha uma certa até deferência dos iniciantes em relação aos mais avançados, pedindo dicas, querendo estar perto, querendo sugar um pouco, querendo ouvir. Mas o João não. Ele tinha uma espécie de arrogância, como se ele próprio fosse super avançado, muito mais avançado do que ele de fato era. Conversa vai, conversa vem, e eu perguntei pra ele, e aí, como que estão as expectativas para o primeiro lançamento? E ele, com a maior tranquilidade, do alto do salto, tô bem confiante, vou investir uns 20 mil e eu sei que eu vou faturar mais de 100 mil já nesse primeiro lançamento, tranquilo. Eu respondi, que bom, de onde que vem tanta segurança, né? Aí ele falou, eu sou conhecido, eu já tenho bastante trajetória aí no offline, bastante gente me pediu curso, e vai ser suave. Corta para um tempo depois. Mensagem dele no grupo de WhatsApp da mentoria, pedindo ajuda. O lançamento flopou, o lançamento foi um fracasso, não retornou nem os 20 mil que ele tinha investido. Ele entrou de salto alto, ele entrou achando que o jogo estava ganho, e sem entender que autoridade no offline, que as pessoas pedirem curso, verem ele como grande coisa no offline, não quer dizer muita coisa no online se você não fizer as coisas do jeito certo. Ali ficou claro pra mim que ele tinha caído numa armadilha que eu vejo o tempo todo, que hoje eu chamo de ilusão do currículo. A ilusão do currículo acontece com quase todo mundo que é profissional, que tem uma trajetória profissional e que quer trazer uma face online da sua autoridade offline. E ela tem duas facetas, ela tem dois lados, essa ilusão do currículo. De um lado, tem quem acha que o jogo tá ganho, que nem o João, que é só aparecer e aí posta qualquer coisa, aí vai lá, lança o curso, abre uma turma de qualquer jeito e acha que vai chover venda só pelo nome que ele já fez no offline. Afinal, eu sou referência na minha área e as pessoas vivem me procurando, eu tenho muita demanda, as pessoas vivem me pedindo para ensinar. Essa foi a armadilha em que o João caiu. Agora, a gente tem um outro lado dessa ilusão do currículo que talvez seja até mais comum. Tem quem olha para o digital como se fosse um universo completamente diferente, desconhecido e até temido. E como se fosse algo completamente separado do que ele construiu no offline. Como se nada da bagagem offline que ele tem valesse aqui no digital. Acha que tem que virar influenciador, que tem que virar uma outra pessoa, e aí nem tenta. Vamos olhar para esses dois extremos. O online não é nem um canal mágico que é só aparecer para vender e nem um bicho de 7 cabeças. É só um canal diferente com as suas particularidades e o seu potencial enorme. Quem já tem bagagem para trazer isso para online, para ter sucesso por aqui, precisa entender que a autoridade no offline pode sim virar atração no online, mas não basta ela existir, ela não vai automaticamente ser transposta para online, ela precisa ser traduzida, ela precisa virar uma narrativa, um posicionamento, uma oferta, que quem não te conhece no online e que bate o olho em ti vai perceber tudo aquilo que tem por trás. Essa autoridade precisa ser percebida por quem tá do outro lado. Pensa assim, é como se no offline você morasse em um aquário. Se fosse um peixinho, um aquário bem grande, um aquário enorme. Você tá lá, você tá há anos nesse aquário, os peixinhos todos te conhecem, os peixinhos todos sabem o que você faz bem, sabem as suas particularidades, sabem que horas você passa ali por aquele ponto, sabem onde você come, sabem tudo de você, porque afinal você tá no aquário. Agora pensa que esse aquário
é jogado no mar. O que vai acontecer? Tudo aquilo que você aprendeu no aquário, tudo aquilo que você é ali no aquário, ainda é você. Ainda tá lá dentro de você. Agora, os peixes que estão no mar não te conhecem. E o mar é gigante. Você não vai conseguir fazer com que esses peixes te conheçam da mesma forma que você fazia lá no aquário. O jogo é outro. Além disso, as habilidades que você vai precisar para sobreviver no mar e para prosperar no mar, para virar um peixinho líder no mar, são habilidades muito diferentes daquelas que você precisava no aquário. Agora, aqui no mar, você vai precisar colocar a sua autoridade para jogo de forma clara, intencional e estratégica. Então, como fazer isso na prática? Como trazer para o mar a autoridade que você construiu no aquário? Você vai precisar de duas forças que se equilibram, como eixo e movimento. O que é o eixo? É a estratégia, é a direção certa. É o que te impede de desperdiçar energia. É o que vai transformar a sua bagagem em um posicionamento, em uma oferta, em uma narrativa. Sem estratégia, você pode até se mexer. Você pode fazer conteúdo, você pode lançar um curso, fazer que nem o João lá, vir para online. Mas você vai girar em falso, porque você não tem o eixo que te segura e que vai fazer, que vai traduzir essa autoridade do offline para online, que vai fazer com que você consiga transmitir online tudo aquilo que você é de uma forma efetiva. E aí, além do eixo, além da direção certa da estratégia, você precisa do movimento. O que é o movimento? O ritmo, consistência. É o que transforma a intenção que você coloca aqui na estratégia em presença. É o que te mantém vivo na cabeça de quem te segue, na cabeça das pessoas. É o que faz você chegar a outras pessoas. É o que faz quem chega até você entender aquilo que você faz, entender que aquilo ali é um projeto vivo, que você está presente, entender como que você pode ajudar aquelas pessoas. Sem consistência, você até pode ter direção, mas você não vai evoluir, não vai andar. O digital, ele vai precisar dos dois. Só com estratégia você é elegante, a autoridade está lá, mas você vai ser invisível. Só com consistência você é presente, mas você vai ser esquecível. Então vamos aprofundar um pouco em cada um desses segredos que vão fazer você conseguir trazer a sua autoridade do offline para o online. Primeiro segredo, clareza de direção. Entender que o digital não é só uma vitrine, é um canal com uma lógica própria. Então, para a gente construir isso, pensa aqui comigo. No offline, como que você ficou conhecido? Alguém tinha uma dor, uma necessidade, precisava do seu serviço e chegava até você por alguma ponte. Uma indicação, uma pesquisa no Google, uma rede de contato, um anúncio, um outdoor, uma revista, o que for. Aí, vinha até você atendia bem aquela pessoa, entregava resultado, resolvia o problema dela e isso virava um ciclo de indicações. Crescimento, boca a boca, confiança construída com o tempo. E aí, quando você vem para o digital, você não vai carregar essa confiança que você construiu no mundo real. Porque essa confiança, ela só existe entre quem já conhecia você. No online, ninguém vai conhecer todo esse histórico. E isso cria essa armadilha silenciosa que é a ilusão do currículo. Eu lembro de um expert com quem eu trabalhei que já era realmente um big deal no offline. Ele tinha fila de espera, ele tinha agenda lotada, mas lotada assim, quase que pro ano inteiro. Cobrava muito, muito mais caro que os concorrentes. Tinha um nome extremamente consolidado no mercado. Mas no digital, sabe o que acontecia? Ele não vendia para fora da bolha dele. Ele só vendia ali pro aquário. Ele ia lá no digital e ficava gritando, só o aquário ouvia. E aí eu fui olhar o conteúdo dele. Fui entender o que acontece que ele não vende. E aí eu entendi perfeitamente o problema. Ele era médico, ele falava sobre medicina do estilo de vida. Mas ele falava para a bolha dele. Ele falava para um público que era muito consciente, que sabia o que era essa tal dessa medicina, que já buscava esse tipo de resposta, que já sabia o que aquilo podia fazer por ele. Então ele já não falava, não conscientizava as pessoas que não conheciam aquilo. Ele falava com quem já estava pronto e aprofundava nos assuntos. Então, ele não estava abrindo portas para quem ainda nem sabia que aquela solução existia. Faltava o conteúdo beabá. O que é essa tal dessa nova medicina? Por que você deveria se importar com isso? O que isso pode fazer por você e pela sua vida? Por que você tem que olhar para isso hoje? Isso vai fazer e prevenir você de ter problema de saúde, gastar dinheiro, muito problema no futuro. O que você tem que se importar com isso? E por que isso é urgente para você? E aí, olha só que doido o que aconteceu. Eu levei isso para ele, levei esse diagnóstico para ele, e aí ele não queria fazer esse conteúdo. Ele achava que era básico demais, que não agregava, que era sem sal, que era sem graça. Claro, porque ele tem
A ilusão do currículo, ele acha que todo mundo já sabe daquilo. Ele tem uma outra coisa que é a cegueira do expert. Ele não se dá conta que o nível de consciência e de conhecimento dele está muito distante do da audiência. E era justamente esse conteúdo que era essencial para ele ir para o mar, que ia fazer toda a diferença, que ia fazer ele crescer, ele romper a bolha, ele alcançar novas fronteiras e criar pessoas apaixonadas por aquilo. Essa é a armadilha da bagagem, achar que o que é simples, que o que é pequeno tá abaixo. Mas agora, o simples, ele é fundamental, é ele que abre o caminho para o sofisticado. Então, quando a gente está falando de clareza da direção, o que a gente precisa? A gente precisa entender que mensagem é essa que a gente quer transmitir? O que eu quero mudar na cabeça das pessoas? Onde que as pessoas estão hoje? Que nível de consciência que as pessoas têm hoje? Não do meu aquário, mas do mar. As pessoas sabem o que é isso que eu falo? Como que eu vou chegar no coração delas? Qual é o botão que eu tenho que apertar? Qual é a dor que eu tenho que acionar? Qual é a situação do cotidiano, do dia a dia dela ali que ela passa? Que eu tenho que botar na luz para mostrar para ela, ó, isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema, não é normal. E tem solução para isso aqui. Direção, em essência, é isso. É você entender quem é essa pessoa, que momento ela tá e como que você vai chegar no coração dela. Que mensagem, de uma forma muito simplificada, que mensagem, que narrativa vai realizar toda a sua comunicação para você provocar uma mudança de pensamento lá do outro lado. E aí a gente passa para o segundo segredo, que é ritmo. Então não adianta eu ter essas respostas, eu saber isso, se eu não for lá e não fizer com consistência. Se você tivesse uma loja física, qual seria o primeiro requisito aí para você bater as metas da sua loja, para sua loja vender, para sua loja dar certo? Seria você abrir a loja, né? E básico, todo dia você vai lá. 9 horas, 10 horas, a hora que a loja abre, você vai lá, destrava, levanta a porta, a loja tá aberta, venham pessoas. No digital, a sua loja são seus canais de comunicação e o conteúdo é abrir a porta da loja. Então, se você não abrir a portinha da loja todo dia, se você não estiver lá presente na cabeça do seu público todo dia, você não vai ter visibilidade. E se você não tiver visibilidade, você não vai conseguir construir essa percepção. Se você não construir essa percepção, você não vai gerar desejo nas pessoas por aquilo que você faz. E se você não gera desejo, simples, você não vai vender. Consistência não é aparecer por obrigação, porque você tem que aparecer, não é aparecer de qualquer jeito, é seguir o primeiro segredo, é aparecer com estratégia. Mas é essencial que essa consistência aconteça. Eu sempre falo que a gente precisa as pessoas precisam começar a tratar o digital como trabalho. Não é opcional, não é brincadeira. A gente confunde porque a gente tá lá no Instagram, no nosso tempo livre, vendo videozinho, vendo bobagem. Agora, quando a gente tá no digital como produtor de conteúdo, isso aqui é um trabalho. E você precisa abrir sua lojinha todo dia. E manter a sua presença viva o suficiente para ser lembrado, trazer consciência da solução que você oferece, construir autoridade e construir o desejo de compra. Não adianta ter uma estratégia excelente, uma narrativa excelente se ninguém vê. E não adianta aparecer todo dia também se você não tiver essa estratégia, esse pensamento por trás. É a conjunção dessas duas coisas, o eixo e o movimento, a direção e a consistência, que vai tirar o seu digital da estagnação e vai fazer se transformar em tração, negócio, dinheiro no bolso. Parece simples, né? E de fato é simples. Mas simples não é a mesma coisa que fácil. O caminho pode ser claro e mesmo assim cheio de armadilhas. E é nessas armadilhas que muita gente com potencial se perde. Eu vejo isso direto entre meus seguidores, entre meus mentorados, entre as pessoas que me procuram para ajudá-las. Pessoas que têm ideias incríveis, têm uma visão clara, têm uma bagagem, têm consistência, têm conteúdo, mas que se perdem na hora de colocar no mundo. Tem uma mentorada minha que chegou com problemas gigantes. Vou contar o estado em que ela chegou aqui para mim. Ela tinha uma ideia brilhante, sólida, transformadora, realmente assim de brilhar os olhos e te dar um quentinho no coração de fazer parte daquilo. Mas ela estava sofrendo demais para implementar. Ela estava engolida por algumas variáveis. Primeiro, o conceito era bom. Mas daí, na hora de traduzir em ferramentas práticas para o produto, ela fez várias ferramentas, gastou um tempão, gastou uma energia enorme, fazendo uns PDFs, fazendo uns formulários, fazendo um monte de coisa para o produto, para a pessoa aplicar aquilo. Mas ela se perdeu e ficou complexo demais, ficou contraintuitivo. Aquilo mais atrapalhava do que apoiava o processo. Então, é uma ideia genial que ela tinha, que se perdeu na execução. E o que acontecia? Ela colocou o projeto no mundo e estava teoricamente perfeito, mas aquilo não sobreviveu ao contato com o público.
Ela perdeu meses preparando esse produto perfeito e complexo antes de validar o conceito daquela transformação que ela queria gerar. Aí, na hora que ela botou no mundo, ficou meses fazendo. Botou pra rodar, vendeu os primeiros ali de quem já estava pronto para comprar e as pessoas não conseguiam se entender naquilo, não conseguiam aplicar. Ela teve que parar, baixar a cabeça e refazer tudo. E mais do que isso, ela tinha clareza da visão de futuro dela, ela sabia que era aquilo que ela queria, ela sabia que assim ela ia ajudar muito mais gente, ela própria ia ter muito mais resultado, mas ela estava lutando com a rotina ali para se organizar, para ter tempo consistente para o projeto, para colocar isso como prioridade. Veja, uma boa ideia não basta, a ideia dela era genial, mas ela se perdeu legal ali na execução. São tantas variáveis, o produto, a mensagem, a rotina, a estratégia de comunicação, a estratégia de venda. Entre a ideia maravilhosa e aquilo virar, se traduzir em tantas vendas quanto poderia, tem tanta coisa que pode se perder no caminho. E essa distância, sem estratégia e sem clareza, vira um abismo. O que a gente fez com essa mentorada? A gente deu um banho de essencialismo digital nela. A gente entendeu com ela o que era essencial no produto, a gente redesenhou esse produto, a gente redesenhou junto a rotina dela e o processo de vendas para transformar de forma que coubesse na vida dela. A gente desenhou com ela essa estratégia e construiu essa consistência para que ela pudesse botar aquilo no mundo de forma efetivamente transformadora. E os resultados dela finalmente começaram a vir. Uma segunda armadilha disseminada é a crença de que um esforço mínimo, de que qualquer esforço é suficiente. É um pouco a armadilha em que o João caiu, não é? Só postou um conteúdo, abriu um carrinho, já tentou. Eu fiz um pouco lá de conteúdo, não deu nada. Eu criei um curso, botei para vender, não deu nada. Digital não é uma loteria, é um negócio como qualquer outro. Se você abrir um restaurante, deixar uma semana funcionando e não der bom, você vai desistir? Óbvio que não. Você vai parar e vai olhar, opa, o que está acontecendo? Será que é o cardápio que não tá bom? Será que é o preço? Será que é uma estratégia de divulgação? O que está acontecendo? Por que no digital vai ser diferente? É um negócio e precisa ser levado como tal. Se você fizer o mínimo, sem intenção, sem frequência, sem aprender com o que funciona e com o que não funciona, o retorno também vai ser mínimo ou até mesmo inexistente. E a terceira armadilha com a qual você tem que ter muito cuidado é o medo fantasiado de estratégia. Essa é a ilusão mais sutil. A pessoa diz que está planejando, que está estruturando, que está se preparando, mas no fundo está travada, porque afinal ela sabe que naquilo lá ela vai ser iniciante. Ela sabe que já construiu muito no mundo real, mas que o digital ela não conhece. Então ela está travada pelo medo, e talvez nem se dê conta disso, que na verdade ela não está avançando pelo medo do julgamento, pelo medo de se expor, medo de não parecer bom o suficiente. Só que isso vem disfarçado de vou esperar o momento certo. E é claro que esse momento nunca chega. A gente não vai ter mais tempo amanhã. A gente vai ter cada vez menos tempo. Porque a gente sempre vai arranjar mais o que fazer. A gente não vai ter mais clareza amanhã se a gente não caminhar, se a gente não fizer. A clareza vem com o movimento. O recado principal que eu quero deixar desse vídeo é que o digital é um trabalho, como qualquer outro, não é mágica. E como qualquer outro trabalho, precisa ser aprendido, precisa ser masterizado para trazer resultado. Agora, tem uma diferença gigante em relação à maioria dos outros trabalhos. Esse é um trabalho que tem potencial de te dar muito mais retorno do que aquilo que você faz hoje. Porque o retorno é assimétrico. Ele não vem pela hora trabalhada, ele vem em escala, pela transformação que você gera. Com quase nenhum investimento inicial, só com a sua bagagem, com a sua visão, com a sua consistência, você pode construir um negócio extremamente lucrativo, com liberdade real de tempo e espaço, que vai catapultar a sua autoridade no offline, que vai te posicionar em outro patamar. E por algum motivo, a gente trata isso como um hobby, como uma coisa que faz, que vai fazer quando dá, que vai fazer quando sobra tempo. A verdade é que isso aqui é o tempo mais bem investido que você pode colocar em jogo. A melhor hora para você ter começado no online já passou. Foi ontem. Foi ano passado. A segunda melhor hora para você começar não é amanhã, não. É hoje. É hoje. O que você está esperando para dar esse passo? Me conta aqui nos comentários. O que está te segurando? O que te impede de ir lá e botar a cara no digital? Se você quer continuar essa conversa mais de perto, eu vou adorar te ouvir lá no meu direct no Instagram. O link para o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E me chama lá no direct também, se você quiser me ajuda para entrar ou crescer aqui no digital com direção, consistência e leveza. A gente se vê no próximo vídeo.